Então, se você já passou por algum momento desse, ai meu Deus, o saco de ração de peixe está muito caro, e querer encontrar uma maneira mais barata de alimentar os seus peixes, fique sabendo que nem sempre buscar a ração mais barata é a alternativa mais rentável. Meu nome é Soraya Dallagnol, para quem não me conhece, eu sou zootecnista, doutora em piscicultura, já atuo há 10 anos na cadeia produtiva da produção de peixes e ensino pessoas em como produzir, mas além disso, em como faturar dinheiro produzindo peixes, em como você melhorar as suas chances de lucro produzindo peixe. Não só produzir por produzir, é produzir para ganhar dinheiro através dessa atividade tão maravilhosa que é a piscicultura. Tá joia? E o nosso tema de hoje é ração barata, né? Ração barata para peixes. Muitas vezes eu ouço as pessoas aqui me perguntando: como é que eu faço para utilizar uma ração alternativa? O que eu posso usar como alternativo à ração para os peixes, como alimentação alternativa? Qual é a ração mais barata? Que tipo de ração eu posso utilizar? Então, se você já passou por algum momento desse, ai meu Deus, o saco de ração de peixe está muito caro, e querer encontrar uma maneira mais barata de alimentar os seus peixes, fique sabendo que nem sempre buscar a ração mais barata é a alternativa mais rentável. Nem sempre buscar a ração, um alimento alternativo que não seja a ração, é a maneira mais lucrativa de você produzir, ou melhor, de você alimentar os seus peixes. E por que eu estou falando isso, né? Primeiro, porque existe um índice, né? Um índice de desempenho que a gente fala dentro da produção animal, que é a conversão alimentar. E a conversão alimentar nada mais é do que a quantidade de alimento que o peixe precisa consumir para que ele converta, para que ele transforme em ganho de peso, para que ele transforme em peixe, em carne, né, em músculo, em fibra muscular, que é o que depois vai ser, né, vendido como filé, como posta, enfim, como os cortes lá do peixe. Então, a conversão alimentar é o principal índice que mostra a rentabilidade e lucratividade de uma piscicultura. Só que para que você saiba a conversão alimentar de uma ração, né, de um alimento, independente do tipo de alimento que o animal e que o peixe esteja consumindo, você precisa conhecer o peso do peixe, você precisa conhecer, fazer a pesagem antes e depois, né, de um período, ou de uma fase, ou de um ciclo todo de produção, e saber também consumo de ração. Ou seja, você vai saber, você precisa ter a quantidade de ração que é fornecida, calcular, pesar, ter conhecimento da quantidade de ração que é fornecida. Por que é importante você fazer esse acompanhamento de quantidade de ração que vai ser fornecida, que naturalmente, né, vai ser a quantidade de ração que vai ser consumida? Porque a partir disso você vai saber o quanto de ração você está fornecendo e o quanto da ração que o peixe está consumindo que está sendo transformada em ganho de peso, em carne, em filé, enfim. E quanto menor eu tenho um peixe que consumiu 1,5 kg de ração e ele ganhou 1 kg de peso corporal, significa que a conversão alimentar dele é 1,5 kg de ração transformam em 1 quilo de carne, 1 quilo de peso de peixe, né? Então, significa que esse peixe, para essa ração específica que você está fornecendo, tem uma conversão alimentar de 1,5. Na contrapartida, eu posso ter rações, mesma espécie de peixe, mesmo ambiente, mesma qualidade de água, mesmo tudo, com uma outra ração, uma ração diferente, com formulação diferente, com preços diferentes, inclusive. E a gente pode ter lá um peixe que precise consumir 1,8 kg de ração para que ele ganhe 1 quilo de peso corporal.
Isso significa que ele tem uma conversão alimentar de 1,8, né? Então, ele vai consumir 1,8 kg de ração e vai formar, e vai ganhar 1 kg de peixe. Significa que o peixe, que o segundo exemplo que eu dei aqui, ele consumiu maior quantidade de ração do que o primeiro exemplo que eu dei. Então, um peixe consumiu 1,5 kg, 1,5 kg de ração, o outro peixe consumiu 1,8 kg de ração e os dois peixes ganharam 1 kg de peso corporal. Isso é conversão alimentar. E a partir disso é que você faz a conta de qual é a ração que dá a melhor rentabilidade, que dá o melhor ganho para o teu negócio, para a tua piscicultura, para o teu tanque de peixe. Porque o que acontece? Se eu tenho uma ração, nesse caso aqui eu dei o exemplo para vocês, de 3 décimos de diferença de conversão alimentar, né? Então, é um peixe que tem uma conversão alimentar 1,5 e um peixe que tem conversão alimentar 1,8. 3 décimos de diferença da conversão alimentar. Como é que eu faço para saber qual é a ração mais barata? Não é eu sabendo o preço do quilo da ração. É eu sabendo o preço do quilo da ração e o quanto dessa ração vai ser transformada em ganho de peso, né? E a partir de então é que eu consigo identificar qual é a ração mais barata, mais eficiente. Então, isso é o custo-benefício. Então, se você pegar aí, eu vou até pegar a calculadora. Vou até pegar a calculadora para a gente fazer essa continha junto. Se eu pego aqui, ó, uma ração que custe R$ 2,95 o quilo, né? Então, eu tenho lá uma ração que custa R$ 2,95 e é uma ração que me dá uma conversão alimentar de 1,5 vezes 1,5. Dá 4,42. Significa que cada quilo de peso que o peixe ganha, cada quilo de peso de peixe que ele engorda, né? Eu gasto R$ 4,42 para formar esse 1 quilo. Pensando só em ração, estou fazendo um custo grosseiríssimo aqui com vocês. Mas é para vocês entenderem que não é preço do saco da ração, não é preço do quilo da ração que vocês precisam olhar, tá? Beleza, então guarda esse número aí, eu vou anotar aqui para eu não me esquecer, que eu esqueço. Então, ó, eu tenho uma ração de R$ 2,95. Eu tô anotando porque eu tô fazendo, não preparei essa conta aqui para mostrar para vocês, não. Tô fazendo ao vivo aqui com vocês. R$ 2,95, com uma conversão alimentar de 1,5, eu tenho um custo por quilo de peso, só com a ração, de R$ 4,40. Quando eu tenho uma ração que custa R$ 2,80 o quilo, tá? Tem uma ração que custa R$ 2,80 o quilo dela. Só que essa ração de R$ 2,80, ela me dá essa conversão alimentar que eu dei do segundo exemplo, que é uma conversão alimentar de 1,8, né? Então, eu faço R$ 2,80, que é o preço do quilo da ração, vezes 1,8, que é a conversão alimentar dela, vai me dar aqui, ó, R$ 5,04, o custo que eu vou ter com ração por quilo de peixe que eu engordar dentro do meu tanque. Olha, para vocês verem a diferença, olha como a diferença é grande. O saco de ração tem 25 quilos. A ração que custa R$ 2,95, com conversão alimentar de 1,5, custa R$ 73,75. E a ração que custa R$ 2,80 o quilo, o saco dela custa R$ 70. Ou seja, R$ 3,75 mais caro o preço por saco de ração. O fato da ração mais cara me proporcionar, fazer com que eu consiga ter uma conversão alimentar melhor no peixe, né, que é 1,5, faz com que o quilo
do peixe produzido seja mais barato. Então, eu tenho lá uma ração que é R$ 3,75 mais cara por saco, e ela me dá um custo de produção, só com a ração, de R$ 4,40, e a ração que é R$ 3,75 mais barata, ela me dá um custo de R$ 5,04. Vamos ver a diferença? 5,04 menos 4,42, 62 centavos por quilo de peixe engordado, tá? Então, quando a gente... só que esse número, você ter conhecimento dessa conta, você ter conhecimento dessa conversão alimentar e desse custo, que é o custo real da ração que você vai comprar, só é possível se você sabe o peso do teu peixe, só é possível se você faz o peso de entrada e o peso de saída do teu peixe, só é possível se você faz o cálculo da quantidade de ração que vai ser consumida numa fase de produção ou ao longo de todo o ciclo de produção. E ainda mais, só é possível que você conheça a diferença de conversão alimentar entre duas rações distintas, ou se o vendedor ou a empresa que está ali tentando negociar contigo sabe esses índices, ou uma média desses índices, ou se você mesmo foi lá na tua piscicultura e fez o teste. Então, o que eu gosto de fazer, de instruir os meus alunos, os meus clientes? Eu gosto de instruir da seguinte maneira. Você está usando uma ração X lá, independente da ração que você estiver utilizando. Se você estiver utilizando uma ração que você está tendo lá um ganho de peso, né? Vamos dizer assim, você está tendo uma conversão alimentar 1,8. Você já sabe que você está tendo a conversão alimentar 1,8. Né? Você já está fazendo esse acompanhamento. Já sabe quantos quilos de ração está gastando por ciclo. Já sabe quantos quilos de ração está gastando por fase de produção. Ou independente, você está fazendo esse cálculo. Quantidade de ração que está sendo gasta ao longo de uma determinada fase ali. O que é interessante? Chega um vendedor novo, né? Chega um vendedor, chega uma fábrica nova, uma ração, uma marca nova no mercado. Ao invés de você decidir, tá mais barata, a ração tá mais barata. Ao invés de você decidir trocar 100% da ração da piscicultura, da tua piscicultura, ou 100%, todos os tanques, você tem 3 tanques. Ao invés de trocar a ração dos 3 tanques de uma vez, usa uma ração diferente para um único tanque e faz esse teste. Então, continua trabalhando com a ração que você já está usando, que você já conhece o resultado, que você já sabe que você está tendo lucro com ela, e aí você passa a fazer um teste num ciclo ou numa fase de produção com a outra marca, com o outro produto que você está tendo ali sendo oferecido para você naquele momento. Porque a partir de então você vai conseguir comparar. E a conversão alimentar, ela não é um índice que é fixo. A conversão alimentar, ela pode ser diferente para quando você tem qualidade de água diferente, quando você trabalha com espécies diferentes, quando você está com fase de produção diferente. Depende também da sua eficiência de manejo dentro da piscicultura. Então, tem vários fatores que influenciam nisso. Mas se a ração é de boa qualidade, a chance de você ter melhores resultados de conversão alimentar é maior. E o que é uma ração de boa qualidade? É uma ração que foi formulada com ingredientes que são facilmente aproveitados pelos peixes. É uma ração que foi formulada com ingredientes que o peixe vai conseguir comer, digerir e transformar em carne, ao invés de transformar em fezes. Quanto maior a capacidade do peixe transformar o que ele come em músculo, ao invés de fezes, melhor é a qualidade da ração. Só que a gente só tem como saber isso fazendo o cálculo do consumo de ração e do ganho de peso do peixe. É a única maneira. Existe uma outra maneira também, que é você saber o quanto de matéria orgânica, o quanto de fezes está sendo acumulada no fundo do viveiro, do fundo do tanque que você tem. Só que esse é um parâmetro muito difícil de ser mensurado
e que dificilmente você vai conseguir mensurar com eficiência ao longo do ciclo de produção, mas que causam impacto negativo para o teu tanque se você estiver utilizando uma ração de baixo aproveitamento. Ou seja, a ração, do exemplo que eu estava dando aqui, a ração que tem uma conversão alimentar 1,5 e a ração que tem uma conversão alimentar 1,8. Aquela ração que o peixe precisa comer maior quantidade, mas transforma em menos peso, a mesma quantidade de quilos de peixe do que uma ração que ele come menor quantidade, significa que ele está produzindo maior quantidade de fezes. Vamos fazer um exemplo aqui, ó. Vou explicar de uma outra maneira isso que eu estou querendo dizer. O peixe que consumiu 1,5 kg de ração, conta grosseira aqui, tá, gente? O peixe consumiu 1,5 kg de ração e transformou em 1 kg de carne, 1 kg de músculo, 1 kg de filé. Tecnicamente, né, se a gente não considerasse vários metabólitos de excreção aí que ele perde ao longo do processo de digestão, é como se ele tivesse produzido meio quilo de fezes. É como se ele tivesse produzido meio quilo de excretas ali. Na contrapartida, o peixe que comeu 1,8 kg de ração, né, mesma coisa, desconsiderando que ele teria perdas de outras maneiras, o que significa que ele consumiu 1,8 kg de ração, transformou nos mesmos 1 kg de ganho de peso, significa que é como se ele tivesse produzido 800 gramas de fezes discretas. Claro que eu estou dando um exemplo para vocês bem grosseiro, para que vocês entendam o que é isso. Então, esse peixe que teve um consumo de 1,8 kg, é como se ele tivesse produzido 300 gramas a mais de fezes dentro do viveiro. Ou seja, ele polui mais o tanque. E poluir mais o tanque, em consequência de a ração ser de pior qualidade, ou não necessariamente pior qualidade, mas ter um menor aproveitamento, menor fixação de nutrientes, de transformar em carne, em músculo mesmo, faz com que tenha maior acúmulo dessa matéria orgânica, dessas fezes, desses excretas no fundo do tanque, e com isso, a piora da qualidade de água é consequência. E se eu tenho piora de qualidade de água, vem em sequência um monte de outros problemas, né, que vão vir em decorrência. A gente vai falar sobre cada um desses temas aí, das consequências do acúmulo de matéria orgânica ao longo dessa e da próxima semana, enquanto nós estivermos nos preparando para a jornada da piscicultura produtiva, tá? Então, o que precisa ficar claro para vocês aqui desse nosso preparo hoje? Que não é a ração mais barata, não é o quilo de ração mais barata, não é o saco de ração mais barato que obrigatoriamente vai fazer com que teu custo de produção seja mais baixo. A ração mais barata é aquela que tem o menor custo possível, né, o menor preço possível, mas com a melhor eficiência possível, com o melhor ganho de peso possível. Então, o que seria o cenário ideal? Do exemplo que eu dei aqui para vocês, o cenário ideal seria que nós tivéssemos a ração de R$70 o saco, com a conversão alimentar de 1,5. Se você encontrar essa ração, não pensa duas vezes, compra e fica com ela para sempre, né? Continua utilizando. Até que algum dia outra marca de ração bata na tua porta e fala: ó, eu tenho uma ração para vender para você e o preço dela é X reais. Fala lá o preço da ração. Ah, opa, é mais barato do que a ração que eu estou usando hoje. Aí você pergunta para o técnico, para o vendedor, para a indústria, para a nova marca de ração que está te oferecendo: qual é a conversão alimentar que a tua ração oferece? Que eu posso chegar a conseguir com a tua ração? Aí ele vai ter essa resposta ou não, né? Talvez ele não tenha. Mas vale a pena, se você tiver 2 tanques, se você já tem 2 tanques na sua piscicultura, vale a pena, ao invés de trocar toda a ração da sua piscicultura, troca primeiro um tanque, faz o teste.
nem que seja um teste numa fase só de produção, porque é assim que você consegue identificar qual é a ração que vai ser mais rentável, que vai ajudar você a ter não só o menor custo de produção, mas que vai ajudar com que você tenha um lucro maior. Porque às vezes você compra uma ração que é mais cara, como o exemplo que eu estou dando aqui para vocês, mas a quantidade de ração que vai precisar ser gasta ao longo de todo o ciclo de produção é menor do que se você comprasse uma ração mais barata por conta da conversão alimentar. É esse o cálculo que a gente tem que fazer. E não ficar aí procurando qual a ração mais barata, leilão de ração mais barata. O que é interessante é leilão de ração barata com ótimos resultados de conversão alimentar. Isso sim é vantajosíssimo, né? Você buscar empresas que trabalhem com ingredientes de alta digestibilidade, de ótimo aproveitamento, buscar empresas que tenham ração formuladas para o ganho de peso da espécie, da fase de produção que você tem, e com isso você vai conseguir ter melhores índices de conversão alimentar. Diferente do que só buscar ração por conta de preço. Porque pode sim acontecer de você encontrar uma ração que tenha o menor preço do mercado, né? E que seja uma ração que proporciona uma conversão alimentar fantástica. E aí, o cenário ideal. Agora, nem sempre isso é possível. Nem sempre isso é possível. E eu gosto de comparar muito isso assim, ó. Até esses dias, faz acho que uns 20 dias mais ou menos, um dos distribuidores lá da minha carteira de clientes estava dizendo, mas a ração, tinha lá uma outra ração que estava bem mais barata, eu fiz a conta para ele da conversão alimentar, que a ração que eu trabalho proporcionava, e ele me falou a conversão alimentar que eles tinham em média lá, utilizando a outra ração da concorrência. E aí ele falou assim, Soraya, mas essa ração tá muito mais barata. Eu mostrei a continha da conversão alimentar, eu falei, claro que tá mais barata. São produtos diferentes. Se eu tenho uma ração que me dá a conversão alimentar 1,5 e uma ração que me dá a conversão alimentar 1,8, para mim, que entendo do processo, é óbvio que eu não posso conseguir ter esses dois produtos com o mesmo preço, porque não são os mesmos produtos. Aí o exemplo que eu dei para ficar bem claro é: você consegue comprar um Corolla pelo mesmo preço de um Uno? Ou não preciso nem ir tão longe, você consegue comprar um Prisma com motor 1.0 pelo mesmo preço de um Prisma com motor 1.4 de potência? Não consegue, porque são produtos diferentes. O desempenho de arrancada, de eficiência de motor, de eficiência de velocidade na estrada de um carro que é 1.0, mesma marca do carro, ó, o mesmo carro, estou falando para vocês, de um Prisma 1.0, é completamente diferente da eficiência de um carro Prisma com motor 1.4, quando a gente fala de arranque, de ultrapassagem na estrada. E eu dei esse exemplo para esse meu cliente, ele deu risada, ele falou, nossa, Soraya, é um exemplo muito diferente, assim, diferente, não foi diferente a palavra que ele usou, mas é fora do padrão, assim, ele quis dizer. Eu falei, mas é porque é fora do padrão. Ele falou, não posso comparar um carro 1.4 com 1.0. Pois é, eu não posso comparar uma ração com conversão alimentar 1.8 contra uma ração de conversão alimentar 1.5. São produtos diferentes. Essa é que é a questão. E a partir do momento que você entende isso, as coisas ficam mais simples, as coisas ficam mais fáceis de serem entendidas. Fica mais fácil você buscar o produto correto para o teu negócio. E aí tem outra questão ainda. Além de cada marca ter lá uma média de conversão alimentar,
ainda assim, você, piscicultor, buscando estratégias de melhor manejo de alimentação, buscando estratégias de melhora de qualidade de água, consegue melhorar ainda mais uma média de conversão alimentar que a gente trabalha. Até estou vendo aqui a Silvaneide me perguntando qual que é a conversão alimentar da ração da Socil. Para as rações de peixes nativos, a gente trabalha aí com conversão alimentar de 1,5, 1,6. Para tilápia, a gente tem índices de 1,4, 1,3, tá? Então, se a gente... E aí, o que é importante? A gente saber que existe esse norte, né? Esse objetivo, e você, como piscicultor, trabalhar cada vez mais dentro da sua propriedade para conseguir atingir esses índices cada vez mais baixos, né? Isso que é trabalhar eficiência na produção de peixes. Isso é que é buscar lucratividade da produção de peixes. Isso é que é buscar rentabilidade. E é dessa maneira que eu quero mostrar para vocês que é possível. Não é achando que o produto mais barato do mercado é o produto que vai trazer o menor custo de produção. Não. Porque às vezes você só está pensando na compra daquele lote de ração, mas você tem um ciclo inteiro de produção para produzir. E se você não pensar no custo de produção do ciclo todo, de 5 meses, de 9 meses, independente da espécie que você produz, não vai ser possível você conseguir índices eficientíssimos de produção que são possíveis, completamente possíveis, tá? Não tem nada de impossível. Tudo que eu falo aqui para vocês é conceitual e é completamente aplicável a campo. A gente só precisa entender qual é a potência de cada uma das rações, né? Se você entende da potência de cada uma, ou talvez você não saiba da potência, mas teste. Quem aqui já foi comprar um carro em garagem, carro usado? Não foi, né? Não saiu de casa para ir numa concessionária comprar um carro zero. Quando a gente vai comprar um carro de garagem, um carro de segunda mão, o que a gente faz? A gente testa o carro. Testa para saber se o motor está funcionando, se o motor tem arranque, se não está fundindo. Se testa o carro. Acho que mesmo... Eu nunca comprei um carro zero, mas mesmo para quem compra um carro zero, ele vai testar se é um carro que você não conhece. Então, se você não fizer esse teste, não tem como você saber se a potência da outra ração que você nunca usou realmente é melhor do que a que você está usando agora. E é só sabendo da eficiência, né, dessa potência aí, é que você vai saber realmente qual é a eficiência de rentabilidade, de desempenho para os teus peixes, para a conversão alimentar de dentro da sua piscicultura. Porque é o principal índice relacionado com a lucratividade, é a conversão alimentar, é o principal deles, né? Várias coisas estão envolvidas, né, e podem ser trabalhadas em busca da melhora da conversão alimentar. Mas a ração, com certeza, faz parte dali dos principais fatores, tá? Então, a gente não pode deixar de olhar para a potência da ração. Combinado? Vamos lá, ver se tem alguma perguntinha aqui. Se tiver alguma pergunta, eu já respondo. Vou começar a utilizar probiótico. Caso use na ração, ela também vai ser eficaz na matéria orgânica ou é necessário jogar direto na água? Eduardo, existem, inclusive, várias marcas de ração que hoje em dia já tem probióticos na inclusão na sua formulação. E sim, ela ajuda, tá? Ajuda bastante. Tem algumas perguntas aqui no Insta. Nossa, a galera do Insta hoje está bem interativa. Tô gostando de ver, hein, gente? Lembrando que essas lives dessa semana e da próxima semana, que são as lives de preparação. O Vlamir tá aqui, tudo bom, Vlamir? O Pedro, meu amigo aqui de Sinop. Essas lives dessa semana e da próxima semana não ficam gravadas. Então, vocês têm que estar aqui junto comigo, ao vivo, porque elas saem... Matheus, tudo bom, Matheus? Saem do ar, tá? Quando o 25 quilos... tá, aqui tá me perguntando. 25 quilos aí no seu estado, tá R$ 104,00?
Então, você tem que, né, encontre uma ração que talvez esteja mais caro. Existe também o seguinte, Carajás Empreendimentos. Mato Grosso? Não conheço. Carajás Empreendimentos no Mato Grosso. Eu estou no Mato Grosso também, hein? Tá falando aqui ração de R$ 104. É claro que depende da ração. Se estiver falando de uma ração carnívoras aí, 38%, 40% de proteína bruta, sim, realmente vai estar esse preço. Esse preço que eu passei aqui, né, é um preço que eu me lembrei no momento e é o preço de uma ração com 28% de proteína, tá? Olha lá, R$ 125, 25 quilos. E realmente existe essa ração? Existe. Se você estiver falando de ração para alevinos, né? Elas vão ser mais caras. Se você estiver falando de ração para peixes carnívoros. E se você estiver falando de compra de ração em baixo volume, né? Se você não está tendo volume de compra, aí fica mais difícil você conseguir melhores preços de produto de ração, tá ok? Qual a conversão alimentar? A Sil perguntou aqui, já respondi, né, Sil? Trabalho com a conversão de 2,5 com a Socio para Tambaqui e Pacu. Tá certo? Tá muito alta essa conversão alimentar. Conversão alimentar para Tambaqui e para Pacu é abaixo de 1,8. 1,8 já é ruim. 1,6 é ideal, tá? Projeto de oxigenação, Rinaldo, a gente não entendi. Você está falando de sistema fechado? A gente não trabalha com sistema fechado, tá? Algum cálculo, Caio, utilizando alimento natural no auxílio da nutrição junto com a ração? Caio, vou dizer o seguinte para você. Na produção de peixes em escala comercial, não se usa alimento natural. Não se usa alimento natural, tá? Então, isso vai na contramão do que se espera para ciclo de produção curto, ótima qualidade de água e bom resultado de desempenho de peixe. Vai na contramão. Então, não tem esse cálculo. E se tiver, é o que eu estou dizendo, ele vai na contramão, tá? Então, não é o que se faz, não é o que se preza. Inclusive, se a gente olhar assim, ó, quais são as produções animais que a gente vê ciclo curto de produção e ótimos resultados de conversão alimentar? Suínos, aves. Por que na avicultura a gente consegue aí produzir frango com um tempo tão curto, com uma conversão alimentar tão ótima, tão boa a conversão alimentar? Porque tem lá uma ração que foi desenhada para aquela linhagem geneticamente trabalhada já, e com isso a gente consegue fazer com que a ave tenha o máximo de eficiência, ou seja, ela aproveita, né, fixa o máximo dos nutrientes daquela ração. E a gente usa alimento natural para frangos? Não. Mas existe frango produzido solto, frango orgânico? Existe, mas é um nicho de mercado. É um nicho de mercado. Então, se você estiver pensando dessa maneira, encontrar um nicho de mercado de peixe orgânico, por exemplo, beleza, tá fantástico, tá? Mas é contramão de produção de larga escala, não vai. Conversão alimentar para pirarucu. Ronan, eu não vou me lembrar de cabeça agora, mas a conversão do pirarucu, sim. Aí é 2 para 2,2, 2,5, tá? É uma conversão alimentar mais alta, tá? Mas o pirarucu justifica, né? Porque o valor de venda do pirarucu é um valor muito maior. O custo de produção dele é mais alto, mas o valor de venda desse animal, ele é muito maior. Então, justifica nesse caso. Clébio, vou responder sobre a ração oleosa, a ração seca. Existe diferença? Qual que é a questão aqui, né, Clébio Luiz? Existe a necessidade de inclusão de óleo na formulação de qualquer ração animal, tá? Então, a gente precisa ter lá uma inclusão de óleo por conta de exigência de energia, tá? Então, é o óleo que me fornece lá grande quantidade de energia. E aí, existem algumas rações que, do processo de extrusão, ou às vezes fazem uma inclusão de óleo maior do que deveriam, e com isso faz com que a ração fique mais oleosa, e nesse processo da ração ficar mais oleosa, ela acaba até soltando, assim, uma nata, né, um óleo no tanque. Às vezes isso é algum problema no processo de produção mesmo da ração, tá?
Mas o que é importante a gente ver é o seguinte, não é se a ração é seca ou se a ração é oleosa, é qual é a quantidade de energia, que tem na ração, que tem lá na ração que você está fornecendo. Qual é a necessidade de energia para a espécie que você está produzindo e se a ração que você está fornecendo tem a quantidade de energia. Isso é importante ver. E aí, é claro, se tem uma ração que ela está soltando nutrientes na lâmina d'água, né? Então, uma ração que você joga ela e na mesma hora que você colocou ela na água, você vê que fica aquela nata de óleo, significa que o nutriente dela, ou seja, o óleo, não está na ração, está lixiviando. A ração está perdendo nutriente para a água. Isso não é muito bom, porque o peixe vai engolir a ração, né? Vai comer a ração, e a ração era para ter tantos gramas de óleo e vai ter menos porque vai ser perdido na ração, na água, né? Então é uma ração que não está muito estável, os nutrientes dela não estão muito estáveis. Quanto à outra questão que você tinha perguntado, é de muito pó, né? Com muito farelo, isso não é ideal, tá? Inclusive, existe um limite aí dessa quantidade de pó. A Sil tá perguntando, temos aula ao vivo hoje, daqui a pouquinho. Eu vou desligar aqui agora e eu vou desligar e a gente vai entrar na nossa aula ao vivo, tá, Sil? A gente já entra lá. Granulometria, isso, Alessandro, você tinha perguntado, né? Granulometria correta. Existe sim, os rótulos de ração, inclusive, já nos dão uma recomendação lá. A ração de 2,6 milímetros é uma ração recomendada para uso de peixes até 60 gramas, né? Então, existe essa recomendação, tá? Agora, uma dica que eu gosto de dar é o seguinte, o tamanho da bolinha da ração não pode ultrapassar 30% do tamanho da boquinha do peixe, tá? Então, se você tiver dúvida, em algum momento teve dúvida, pensa no tamanho da boquinha do peixe, independente da fase que o peixe tiver, e pensa que a bolinha ela não pode ser maior do que 30% do tamanho da boquinha do peixe, tá? Essa é uma regrinha aí para você nunca mais errar. E aí, gente, não precisa vir com um paquímetro medir o tamanho da boquinha, medir o tamanho da bolinha, não. A gente tem ali uma noção, eu tenho uma boca desse tamanho, quanto que é um terço? Pensa um terço, menos da metade do tamanho da boquinha seria o tamanho do grânulo que deveria ter. Outra coisa que é muito importante a gente pensar é sempre melhor eu fornecer uma ração menor do que maior, do que a boquinha do peixe, ok? Ayrton, tudo bom, Ayrton? Que bom que você está por aqui. Qual a ração que você recomenda para a tilápia, quantidade de energia e proteína conforme a fase de desenvolvimento? A tilápia ela já tem a exigência dela determinada para todas as fases de produção, então o ideal é que a gente use lá rações de 32%, né? Então, na fase inicial, 38%, 36%, mas na fase de recria, né? Então, ali um juvenil, né? 400 gramas, acima de 200 gramas até uns 500 gramas, uma 32%, e depois você pode, inclusive, baixar para 28%, tá? É claro que, se você estiver trabalhando com tilápias em viveiros escavados, existe uma ração desenhada para viveiro escavado, existe uma ração desenhada para tanque-rede, tá? Formulada para diferentes sistemas de produção, porque a exigência do animal é diferente nos dois tipos de sistema de produção. Joia? Gente, foi ótimo estar com vocês aqui hoje. Como a Sil acabou de mostrar para vocês, eu tenho aula, encontro ao vivo com os meus alunos agora do Aqua Sucesso. A gente começa agora e vai até perder de vista. Mas que bom que todos vocês estiveram aqui, que bom que vocês estão aprendendo. Obrigada, gente. Até amanhã. Um beijo.